Então, qual é a diferença entre um louco e um gênio? Sucesso. A seguir, uma conversa com Javier Milei, o presidente da Argentina. Ele é um libertário, anarcocapitalista e economista, que fez campanha com uma motosserra que simbolizava sua promessa de cortar a burocracia corrupta do Estado. Ele assumiu a presidência há um ano, com o país à beira da hiperinflação, afundado em dívidas e sofrendo com desemprego em massa e pobreza. Ele enfrentou essa crise de frente, transformando uma das maiores economias da América Latina por meio de princípios puramente de mercado livre. Em apenas alguns meses no cargo, ele já alcançou o primeiro superávit fiscal da Argentina em 16 anos, e não apenas evitou a hiperinflação, mas também reduziu a inflação para o menor nível em 3 anos. O valor da liberdade, especialmente a liberdade econômica. Bem, na verdade, eu passei a entender as ideias de liberdade como especialista em crescimento econômico entre os anos de 2013 a 2014. Eu podia ver que as estatísticas do PIB per capita, ao longo dos últimos 2000 anos da era cristã, essencialmente se pareciam com um taco de hóquei, indicando que o PIB per capita permaneceu quase constante até cerca de 1800. Após o que acelerou rapidamente, no mesmo contexto desse aumento fenomenal na produtividade e no PIB per capita, a população havia se multiplicado por 7 nos 200 anos anteriores. Então, basicamente, em economia, isso significa que você obtém retornos crescentes e a presença de retornos crescentes implica a existência de monopólios, estruturas concentradas e, de acordo com a teoria econômica neoclássica tradicional, a presença de monopólios e estruturas concentradas não é uma coisa boa. Mas, ao mesmo tempo, podia-se ver que os padrões de vida haviam aumentado tremendamente e que pessoas de renda média acabaram vivendo muito melhor do que os imperadores na era romana. E a população passou de ter 95% das pessoas em extrema pobreza para menos de 10%. E nesse contexto, a pergunta era como poderia ser que algo que havia tirado tantas pessoas da pobreza, que havia melhorado tanto a condição humana, pudesse ser algo ruim para a teoria econômica, significando que algo não estava certo. Então, nesse contexto, lembro que as pessoas que trabalhavam na minha equipe sugeriram que eu lesse um artigo de Murray Newton Rothbard chamado Monopólio e Competição. Lembro de tê-lo lido como se fosse hoje. E depois de lê-lo atentamente, eu disse: tudo o que ensinei sobre estrutura de mercado nos últimos 20 anos em cursos de microeconomia está errado. Isso causou uma forte comoção interna em mim. Então, eu liguei para essa pessoa que costumava trabalhar comigo e eles recomendaram um lugar para comprar livros da Escola Austríaca de Economia. E eu me lembro que comprei pelo menos 20 ou 30 livros que fui buscar em uma tarde de sábado. E quando visitei a livraria, fiquei fascinado com todas as coisas que eles tinham lá. Então eu voltei no dia seguinte e comecei a calcular quanto dinheiro eu precisava para pagar a comida do meu cachorro. Esse é meu filho de 4 patas. E quanto eu precisava gastar com a tarifa do táxi e comida. E então, com o que me sobrou, gastei tudo em mais livros. E então comecei a ler de forma muito intensa. E eu me lembro, por exemplo, da experiência de ler A Ação Humana de Mises. E este foi um livro que eu não conhecia, e eu me lembro disso. No fim de semana seguinte, comecei a ler este livro, desde a primeira página, e não parei até terminá-lo. E isso foi uma verdadeira revolução na minha cabeça. E tendo a chance de ler autores austríacos como Rothbard, Mises, Hayek, Hoppe e Jesus Huerta de Soto, ou outros como Juan Ramón Halo, Philip Bagos e Walter Block, por exemplo, isso foi muito inspirador.
e em um momento tive a oportunidade de ler obras relacionadas a Alberto Venegas Linchijo, e também tive o prazer e a honra de conhecê-lo. E hoje, na verdade, somos amigos. Isso abriu caminho para eu me aproximar das ideias de liberdade. E outro livro que teve uma influência e impacto muito significativos em mim foi Os Princípios da Economia Política de Menger. Foi realmente revelador. Ou vamos dizer, ao ler Eugen von Bion-Bawerk, essas foram coisas que realmente desafiaram toda a minha forma de pensar. Eu tinha uma ideia vaga e pobre sobre a escola austríaca. A única coisa que eu tinha lido sobre a escola austríaca até então tinha sido Dinheiro e Tempo, um livro muito bom de Garrison. Mas agora que eu entendo um pouco mais sobre a economia austríaca, sei que era bastante pobre. Isso não significa que o livro não seja bom, mas havia muitas coisas para ler que acabaram sendo verdadeiramente fascinantes. É sua filosofia, filosofia econômica. Você se descreveu como um anarcocapitalista, anarquista de mercado, libertário. Esse é o ideal. E então, talvez na prática, na realidade, você disse que é mais um minarquista. Então, explique tudo. Qual é a sua filosofia econômica hoje? Falando estritamente, sou um anarcocapitalista. Eu desprezo o governo do Estado. Eu desprezo a violência. Vamos, suponha que tomemos a definição de liberalismo. Eu geralmente uso a definição de liberalismo dada por Alberto Venegas Lynch, que está muito alinhada com a definição de John Locke, que essencialmente corresponde à definição de Alberto Venegas Lynch Jr., que disse que o liberalismo é o respeito irrestrito pelo projeto de vida dos outros, baseado no princípio da não agressão e na defesa do direito à vida, liberdade e propriedade. Então, eu enquadro todas as discussões dentro desses termos. E o fato é que quando você chega a essa noção, eu ousaria dizer que você se torna um anarcocapitalista de fato. E o que isso descreve é uma ideia que representa meu mundo ideal. Quero dizer, esse é o mundo ideal. Agora, a vida real impõe uma série de restrições, e algumas delas você pode remover, e outras não. Então, na vida real, eu sou um minarquista, eu defendo a minimização do tamanho do Estado. Eu tento remover o máximo de regulamentações possível. Na verdade, isso é o que eu costumava dizer durante minha campanha, e digamos que é o que estou realizando agora. Acabamos de realizar a maior reforma estrutural da história da Argentina. É uma reforma estrutural que é 8 vezes maior do que a de Menem, que havia sido a maior reforma estrutural da história. E fizemos isso com 15% dos representantes e 10% dos senadores. Além disso, temos um Ministério de Desregulamentação, onde basicamente todos os dias eliminamos entre 1 e 5 regulamentações. Por outro lado, temos 3.200 reformas estruturais adicionais pendentes, a ponto de que, no dia em que terminarmos todas essas reformas, seremos o país mais livre do planeta, com as consequências que isso traz em termos de bem-estar. Pense sobre isso. Quando a Irlanda começou as reformas de mercado há pouco mais de 40 anos, era o país mais pobre da Europa. Hoje, seu PIB per capita é 50% maior do que o dos Estados Unidos. Então, eu tenho uma situação atual e o que estou constantemente buscando, seja em meus trabalhos acadêmicos, anotações e livros de divulgação, é o mundo que temos hoje, que a cada dia estamos mais perto, que a cada dia ganhamos mais liberdade, porque há algumas coisas muito interessantes aqui. Primeiro, eu gostaria de citar Milton Friedman. Há um momento em que eles fazem uma entrevista com Milton Friedman e o perguntam sobre liberais. E então ele diz que há 3 tipos de liberais. Existem os liberais clássicos,
onde, por exemplo, Adam Smith ou o próprio Milton Friedman poderiam se encaixar. Alguns dizem que Hayek poderia se encaixar nessa categoria. Para mim, Hayek é um minarquista. Então você tem os minarquistas, onde você poderia claramente encontrar nesse lugar Mises, Hayek, poderia encontrar em termos filosóficos Nozick e basicamente Ayn Rand. E em um determinado momento, Milton Friedman, com base em seu próprio filho, ele diz: mas se você olhar de perto, há alguns que são anarquistas. Vamos dizer, provavelmente do meu ponto de vista, a pessoa que tem sido a maior inspiração na minha vida é essencialmente Murray Newton Rothbard. Portanto, existem duas dimensões. Uma é para onde eu quero ir. E o tópico é onde eu me posiciono. Portanto, a coisa mais importante é tentar a cada dia avançar mais em direção a esse ideal de anarcocapitalismo. Nesse sentido, às vezes, enfrentamos críticas fortes e severas em relação a essa visão ideal. Eu acho que essa é a falácia do Nirvana. Se você se comparar ao paraíso, tudo é horrível e miserável. Mas você não vive no paraíso, você vive na terra. Basicamente, o que você precisa entender é algo chamado condições do estado. Vamos supor que você não gosta de mesas retangulares, você prefere mesas circulares. Agora, a realidade é que eu tenho apenas algumas horas até ir pegar meu voo, e a mesa é retangular. Você gosta de uma mesa circular, redonda, mas não há uma. O que você tem é uma mesa retangular. Então, ou fazemos a entrevista aqui, ou simplesmente não podemos fazê-la. Você se adapta às condições atuais? Agora, então, você tem algumas restrições que pode mudar e outras que não pode. A ideia é modificar todas aquelas que podem ser mudadas a curto prazo e começar a trabalhar naquelas que podem ser modificadas a médio ou longo prazo. Por exemplo, se você realmente gosta de mesas redondas, talvez a próxima entrevista que faremos seja em uma mesa redonda. Vamos tentar resolver isso. Mas hoje é algo que não poderíamos resolver. Então, essa é basicamente a ideia, certo? Digamos que se trata de entender que algumas restrições você não pode mudar, outras você pode. E também existem restrições institucionais. Existem muitos anarcocapitalistas que se dedicam a criticar. E, incrivelmente, eles fazem isso com mais violência em relação aos liberais. E muitos deles realmente me criticam, o que não faz sentido, pois é precisamente a falácia do Nirvana. Mas a realidade é que, veja, na Argentina, por exemplo, o esporte mais popular é o futebol. Quando você vai assistir a um jogo da Argentina, é lindo. As arquibancadas estão cheias e todas pintadas com as cores azul, celeste e branca. Há muita alegria. As pessoas cantam músicas que são muito divertidas, que são muito distintas. Faz parte do folclore argentino, por assim dizer. Mas você vê, aquele belo espetáculo é externo. Ou seja, isso não determina o resultado. Você coloca a bola no meio do campo e não importa o quanto as pessoas gritem, a bola não se move. Quem move a bola e faz os gols é o Messi. Então, o que quero dizer? Se você não se envolver e não entrar na questão, não, você não faz nada. Então, quero dizer, o que eu sei é que há muitos liberais, libertários e anarcocapitalistas que são realmente inúteis. Porque tudo o que eles fazem é criticar, digamos, aqueles de nós que querem levar o mundo em direção às ideias de liberdade, e o que eles não percebem é que o poder é um jogo de soma zero. E se não o tivermos, então a esquerda o terá. Portanto, se você direcionar sua crítica mais severa àqueles em suas próprias fileiras, acabará sendo subserviente ao socialismo, provavelmente, e também
Por exemplo, você tem casos de forte hipocrisia, digamos que eu vi, casos de agoristas, quero dizer, são os anarcocapitalistas que criticam Rothbard porque ele disse que você tem que entrar na política, caso contrário, os socialistas avançarão. E é interessante porque alguns deles eu os vi criticando, propondo agorismo, e eu me lembro de um deles. Um dia, a polícia apareceu e, honestamente, ele estava se mijando. Então, quero dizer, é muito fácil criticar, propor e sugerir, mas se ele realmente fosse tão agonista, deveria estar disposto a suportar ir para a prisão. No entanto, quando chegou a hora de enfrentar as consequências da ideia que ele estava promovendo, ele congelou, molhou as calças e acabou, digamos, aceitando todas as restrições porque claramente era melhor estar fora da prisão do que dentro da prisão. Mas ao fazer isso, ele traiu suas ideias. Então, parece-me que não levar em conta as restrições da situação só serve para ser funcional ao socialismo, porque tudo o que faz é atacar os próprios. Então você se tornou presidente há 11 meses. Você pode descrever novamente algumas das ações que tomou? Por exemplo, você cortou metade do número de ministérios do governo, demissões, removeu controles de preços. Seria interessante expor os primeiros passos e o que vem a seguir. Se você me permitir, primeiro vou lhe dar uma descrição da situação que recebemos, e com base nisso, vou lhe contar cada uma das coisas que fizemos quando assumimos o cargo. Basicamente, o que encontramos foi que na primeira semana de dezembro, a inflação estava subindo a uma taxa de 1% por dia, o que significa 3.700% ao ano. Na primeira metade de dezembro, ela havia acelerado para 7.500% ao ano. Quando você olha para a inflação no atacado em dezembro do ano passado, foi de 54%, o que, se anualizado, equivaleria a uma taxa de inflação de 17.000% ao ano. E, além disso, a Argentina, nos 10 anos anteriores, não havia crescido, com uma queda no PIB per capita de aproximadamente 15%. E a realidade era que quase 50% estavam vivendo na pobreza. Agora, mais tarde eu vou me aprofundar nessa discussão. E a realidade é que tivemos um déficit fiscal que totalizou 15% do PIB. 5 pontos estavam no Tesouro, 10 pontos estavam no Banco Central, que era a emissão monetária endógena, e a realidade é que também tínhamos passivos remunerados no Banco Central, equivalentes a 4 bases monetárias, com vencimento em um dia, o que significa que poderíamos ter quintuplicado a quantidade de dinheiro em um dia. Tivemos vencimentos denominados em pesos que totalizam o equivalente a 90 bilhões de dólares. O Banco Central tinha reservas cambiais líquidas negativas, menos 12 bilhões. Tivemos dívidas comerciais no Banco Central equivalentes a 50 bilhões de dólares. Havia dividendos de empresas retidos que totalizavam 10 bilhões de dólares. Portanto, se tivéssemos aberto instantaneamente, você vê, eu digo que somos liberais libertários, não somos tolos liberais. Foi isso que alguns liberais anarquistas sugeriram, significando que basicamente abriríamos tudo no primeiro dia. Então, nesse contexto, é claro que se tivéssemos feito isso, teríamos enfrentado hiperinflação. Portanto, isso teria levado o número de pessoas pobres a cerca de 95% e, provavelmente até dezembro, o Partido Peronista teria organizado saques em supermercados e teria feito todo tipo de coisas e, provavelmente, teria sido destituído. E na primeira parte do ano, os peronistas teriam voltado ao poder. Portanto, para nós, era crucial acabar com o déficit fiscal. Uma das coisas
que prometemos durante a campanha foi reduzir o número de ministérios, e de fato reduzimos para menos da metade o número de ministérios, pois passamos a 9 ministérios. Hoje temos 8. Também demitimos um grande número de funcionários civis. Hoje posso dizer que já dispensamos cerca de 50 mil deles. E praticamente não renovamos nenhum contrato a menos que os cargos sejam absolutamente necessários. Ao mesmo tempo, interrompemos as obras públicas e eliminamos as transferências discricionárias para as províncias. Também diluímos os salários do setor público. Além disso, eliminamos os subsídios econômicos, restaurando as tarifas de serviços públicos aos níveis adequados e, digamos, nesse contexto, conseguimos um déficit fiscal. Para o Tesouro, isso é muito importante, pois nos últimos 123 anos, a Argentina teve um déficit em 113 deles, e nos 10 anos em que não teve déficit, foi porque não estava pagando a dívida. Portanto, isso era absolutamente falso, e nos disseram que seria impossível fazer isso. E eles disseram que não era possível ajustar mais do que um ponto percentual, e nós alcançamos equilíbrio fiscal no mês de janeiro. Esse é o primeiro mês da administração. Ao mesmo tempo, também cortamos planos sociais vinculados à intermediação. Isso é muito importante porque sabíamos que faríamos um ajuste muito difícil. E sabíamos que isso teria acordo em termos sociais. E sabíamos que tínhamos que oferecer apoio durante o primeiro mês, quero dizer, o primeiro e o segundo trimestre no cargo. Uma das coisas que fizemos foi eliminar o que são conhecidos como gerentes de pobreza, ou seja, intermediários. Basicamente, as pessoas têm um cartão pelo qual recebem assistência, mas acontece que elas tinham que fornecer um serviço de contrapartida e esse serviço em troca era verificado por um grupo chamado piqueteros. Então, nesse contexto, quando eles iam assinar, o serviço em troca tirava metade do dinheiro. Assim, ao remover esse pagamento, eles pararam de extorquir e roubar o dinheiro deles, e com a mesma quantia de dinheiro, receberam o dobro dos recursos. E claro, também fornecemos um impulso adicional. Então, digamos que isso está relacionado aos 5 pontos de ajuste no Tesouro. Agora, o que acontece? À medida que começamos a alcançar o equilíbrio fiscal e não precisávamos mais emitir dinheiro para nos financiar, e como também cumprimos os pagamentos de juros e algumas amortizações de capital, uma das coisas que aconteceu foi que o mercado de dívida começou a ser recriado. Assim, conseguimos retirar a dívida do Banco Central e transferi-la para o Tesouro, onde sempre deveria ter estado, e isso significou um ajuste de aproximadamente 10% do PIB. Todos disseram que isso seria impossível e que não poderia ser corrigido. Essencialmente, o que fizemos foi implementar um ajuste fiscal no Banco Central, totalizando 10% do PIB. Portanto, se você me perguntar, é claro que não apenas fizemos o maior ajuste fiscal da história da humanidade, porque fizemos um ajuste fiscal de 15 pontos do PIB, mas também a maior parte disso voltou para o povo como menos senioridade, como uma taxa de inflação mais baixa. É verdade que temporariamente aumentamos o imposto do país, mas o reduzimos em setembro. E agora, em dezembro, vamos eliminá-lo. Hoje, por exemplo, também anunciamos que em dezembro estamos eliminando os impostos de importação. Na verdade, nesse sentido, o que você tem é que voltamos ao povo 13,5 Pontos do PIB. porque a verdadeira carga tributária é o tamanho do Estado. Então, enquanto em dezembro estávamos discutindo hiperinflação, hoje estamos discutindo empréstimos de 30 anos. Em outras palavras, todos os recursos que o governo nacional costumava tomar agora estão de volta ao setor privado. E é isso que permitiu que fosse muito dinâmico. E isso tem 2 impactos muito fortes.
O primeiro é que, se você olhar para a inflação no atacado, ela caiu de 54% para 2%, ou seja, caiu 27 vezes, foi dividido por 27. Então tínhamos uma inflação de 17.000% ao ano, e agora está próxima de cerca de 28% ao ano. Mas não é só isso. Você poderia considerar a inflação. A última taxa de inflação foi de 2,7%. Agora, acontece que, essencialmente, devido a uma questão relacionada aos balanços do Banco Central e também devido aos estoques de dívida, ainda temos controles em vigor e estamos eliminando restrições dia após dia agora. O interessante é que temos um padrão de valorização mensal de 2%, e a inflação internacional, é claro, o que significa que você deve subtrair 2,5 pontos da inflação observada pelo consumidor. Isso indica que a inflação na Argentina, a verdadeira inflação, não a induzida, mas a inflação monetária real, é de 0,2%. A 0,2% por mês, isso equivale a 2,4%. Discutia-se se a inflação chegaria a 17.000%. Agora estamos reduzindo a inflação para níveis de 2,5% ao ano. E isso é incrível. E conseguimos isso considerando uma série de fatores. A primeira é que não experimentamos uma hiperinflação anterior, o que teria simplificado o processo de implementação de um programa de estabilização. Normalmente, quando a hiperinflação ocorre, os ativos monetários são diluídos, levando a uma restauração natural da demanda e, além disso, não recorremos a nenhuma expropriação. Por exemplo, antes do plano de convertibilidade, que foi o programa mais bem-sucedido da história da Argentina, a Argentina experimentou 2 instâncias de hiperinflação. Durante a administração de Alfonsín, a inflação atingiu 5.000% e sob Menem foi de 1.200%. Além disso, houve o plano Bonex, sob o qual a dívida foi trocada de forma compulsória. Em outras palavras, o que fizemos em vez disso foi limpar o balanço. Então, com isso, nós limpamos o balanço do Banco Central, eliminamos uma perda de 45 bilhões, tudo voluntariamente, e a coisa mais incrível é que fizemos isso em apenas 6 meses. E, ao mesmo tempo, não controlamos os preços, nem fixamos a taxa de câmbio. E isso é muito importante. Todos os programas de estabilização anteriores, na tentativa de mostrar resultados rápidos, costumavam fazer isso. O que eles faziam era, antes de anunciar o plano, ajustavam as taxas. E uma vez que as taxas estavam ajustadas, lançavam o plano. Mas no nosso caso não podíamos nos dar ao luxo de fazer isso, então tivemos que implementar enquanto avançávamos. E também nos últimos meses, ou seja, as empresas trouxeram taxas que cobriam apenas cerca de 10%, enquanto hoje cobrem 80%. Então você entende a situação. Apenas imagine o ajuste que estamos fazendo. E nesse sentido é também incrível o que conseguimos, porque se fôssemos trabalhar com a inflação que temos em nosso país hoje, considerando a situação da taxa de câmbio, os números são ainda melhores do que durante o programa de convertibilidade, que foi o programa econômico mais bem-sucedido da história da Argentina. E, na verdade, há um artigo chamado Passing the Buck, que é de Gerardo de la Paulera Bozzoli e Irigoyen, que demonstra que o primeiro governo de Menem foi o melhor. E, basicamente, argumenta 2 coisas sobre o sucesso da estabilização do programa de convertibilidade. Portanto, se você olhar mais de perto, quando você examina isso cuidadosamente, ao considerar todos esses fatores, nosso processo de desinflação é, na verdade, muito mais genuíno. E não só isso, é também muito mais profundo. Restauramos liberdades para os argentinos enquanto implementamos uma reforma estrutural 8 vezes maior e conseguimos isso com apenas 15% dos representantes, 10% dos senadores.
E dentro dos primeiros 6 meses de governo, em outras palavras, nossa agenda de desregulamentação continua diariamente e ainda temos 3.200 reformas estruturais pendentes. Isso fará com que a Argentina seja, em última análise, o país mais livre do mundo. Além disso, para ter uma noção da magnitude, as reformas que já fizemos com a medida provisória 7.023 e com a lei base, na verdade, saltamos 90 posições em termos de liberdade econômica. O que isso significa é que hoje a Argentina tem instituições semelhantes às da Alemanha, França, Itália. E, obviamente, queremos que isso continue. E digamos que vamos superar, sem dúvida, os níveis de liberdade econômica que a Irlanda alcançou em seu melhor momento. E não só isso. Vamos superar os níveis de liberdade econômica da Austrália, Nova Zelândia e Suíça. Sem dúvida, seremos o país mais livre do mundo. E isso significa que, graças ao que fizemos hoje, estamos em um caminho que nos permite multiplicar nosso PIB per capita por 2,5, quando você aplica a correção relevante. E isso, é claro, é algo muito interessante porque implica um enorme aumento no bem-estar. E além disso, hoje a economia argentina já está se recuperando de forma forte e surpreendente, e podemos dizer que as hipóteses dos analistas sugeriam que no próximo ano estaríamos crescendo entre 5% e 6%. Hoje, o JP Morgan corrigiu, ou vamos dizer, revisou as projeções para cima. E além disso, quando normalizamos a situação dos preços, a verdadeira taxa de pobreza surgiu e era de 57% em janeiro. Hoje está em 46%, o que significa que reduzimos a pobreza em 11 pontos percentuais. Quero dizer, parece realmente um milagre. E não só isso, mas na verdade nenhum emprego foi perdido no processo. Quando se trata de processo de redução da inflação, as pessoas disseram que nossa economia e a atividade econômica colapsariam e, na verdade, quando você olha para os dados dessazonalizados, vê que em agosto houve uma recuperação que nos levou de volta aos níveis de dezembro. Isso significa que no ano fizemos o maior ajuste fiscal da história da humanidade. Terminaremos com menos inflação, menos pessoas pobres, melhores salários reais e, além disso, um PIB maior do que o que começamos. E se você olhar em dólares, posso garantir que os números são fenomenais porque, basicamente, hoje o dólar está abaixo dos níveis que tínhamos quando assumimos o cargo. Então, a realidade é que em tudo isso, quando você considera meus níveis de popularidade e os governos aceitam os níveis, hoje eles estão acima do momento em que assumimos o cargo. Se você sabe que o momento de máxima popularidade é quando você assume o cargo, portanto, isso significa que, longe de descansar sobre nossos louros com isso, estamos em busca de mais reformas. Vamos aprofundar as reformas. E eu digo a você, não vamos parar até que a Argentina seja o país mais livre do mundo. Além disso, um trabalho recente de um economista argentino chamado Juan Pablo Nicolini foi apresentado nas reuniões monetárias do Banco Central. E ele trabalha no Federal Reserve. E é interessante porque ele mostra que apenas com base no que fizemos em questões fiscais, garante que em um período de 10 anos podemos dobrar o PIB per capita, o que significa que a Argentina poderia crescer a taxas de 7% ao ano. O que é muito, e isso tem fortes consequências. Em termos de melhorar a qualidade de vida, reduzir a pobreza, reduzir a indigência. Se, durante o pior momento, nossa imagem não sofreu e permanecemos firmes em nossas ideias, agora que tudo está funcionando muito melhor, por que deveríamos mudar? Pelo contrário, estamos prontos para redobrar a aposta, para redobrar nossos esforços, porque fizemos coisas que ninguém mais fez. Vou te dar um exemplo. Há algo que parece trivial, mas existe o que é chamado de voto em papel único. A Argentina costumava votar com enormes cédulas que eram acima de tudo, muito caras. E essa reforma, digamos que não foi feita de maneira adequada, porque sempre prejudicava o partido no poder,
Então, todos falavam sobre ir para o voto em papel único, mas ninguém o fez quando estava no poder. Eles não queriam implementá-lo porque preferiam cometer fraudes ou usar algum tipo de engano para evitar aplicar essa regra que torna a eleição mais competitiva. Bem, o que é interessante, enviamos essa lei e ela foi aprovada. Além disso, agora estamos acabando com as primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, porque era um mecanismo pelo qual a política também estava roubando. Estamos eliminando o financiamento de partidos políticos. Se você olhar, reduzimos a pressão fiscal em 15 pontos para os argentinos. Estamos restaurando liberdades com um conjunto profundo de reformas estruturais e regulatórias, ou seja, eu acho que qualquer liberal sensato poderia perceber, já estamos entregando um governo maravilhoso. Na verdade, é o melhor governo da história da Argentina. Se o melhor tivesse sido o de Menem, já o superamos. Talvez você possa me explicar as métricas de pobreza e o desemprego. Como você disse, o desemprego caiu, o desemprego real caiu, a pobreza real caiu. Mas mesmo deixando isso de lado, quais têm sido os impactos mais dolorosos dessas reformas radicais? E quantos deles são necessários, a curto prazo, para ter um grande impacto positivo a longo prazo? Na verdade, começamos a fazer as coisas certas, portanto, não criamos pobreza. A pobreza era uma pobreza herdada. A questão é que o que fizemos foi revelá-la. Vou tentar explicar com um exemplo que acho que esclarece o que está acontecendo na Argentina. A Argentina era uma economia que tinha controles de preços totais, tinha um déficit fiscal que foi financiado através da impressão de dinheiro. Só para você ter uma ideia, no último ano, a Argentina financiou 13 pontos do produto interno bruto com impressão de dinheiro. Em outras palavras, um verdadeiro desastre. Então, essa situação provocou essa demanda artificial e pressiona os preços. O problema é que os controles de preços são aplicados adicionalmente sobre os preços que eles entram no índice de preços com o qual a inflação estava. Não estou dizendo que estavam mentindo sobre isso, estava distorcido. E como a Argentina mede a pobreza e a indigência pela linha de renda, então, o que acontece? Isso distorceu os verdadeiros níveis de pobreza, é claro. Mas esse não é o único efeito. Digamos que os níveis reais de pobreza eram mais altos, bem mais altos, do que os mostrados pelo governo anterior, que os apresentou em 41% e também o fez, em uma base semestral. Então, se você, digamos, tem uma tendência crescente, na verdade, eles estão deixando uma bomba para você e você não vê isso porque, digamos, basicamente o indicador foi medido de forma atrasada. Mas não só isso. Imagine que você também está no meio de uma ilha, um empréstimo, e eles te dão US$ 1 milhão. O que você pode fazer com isso? Você não pode fazer nada porque não pode comprar nada. É o mesmo que se alguém te disser que o preço dos óculos é US$ 10. Mas quando você quer comprar, não está disponível. Se você deixasse a situação como estava, as pessoas iam passar fome porque não podiam comprar nada. Sim, eles tinham certa quantia de dinheiro que supostamente poderia comprar certos bens, mas esses bens não estavam disponíveis. Qual é a única coisa que você pode fazer para salvar as pessoas? Tornar os preços transparentes e permitir produtos reaparecerem. Quando torna os preços transparentes, também torna visível o custo da cesta básica de alimentos e a cesta básica total, significando a linha da pobreza, a linha da indigência e a linha da pobreza, respectivamente. E quando você faz isso, claramente verá um aumento na pobreza. Isso elevou a pobreza para 57%. Agora, a Argentina encontrou seu piso de atividade no mês de abril. A partir desse momento, a Argentina começou a inventar uma recuperação cíclica. Os salários reais têm crescido a cada mês acima da inflação.
Portanto, os salários nominais estão superando a inflação. Na verdade, já estamos em níveis semelhantes aos que tínhamos em novembro. O mesmo se aplica às pensões. Além disso, também podemos dizer que há um aumento na atividade, devido à recuperação do ciclo de ações. Portanto, isso também está contribuindo para mais e melhores empregos remunerados. Na verdade, isso é tão forte e evidente que os salários que mais crescem estão no setor informal. Isso significa que a pobreza e a pobreza extrema estão diminuindo muito mais rápido do que imaginávamos. Mas não só isso, ao eliminar a inflação, você remove o imposto inflacionário, mas o verdadeiro fardo é o déficit fiscal, que era de 15 pontos do PIB. Ok? Nós aumentamos temporariamente o imposto do país, agora o diminuímos, mas devolvemos isso aos argentinos. Devolvemos 15 pontos do PIB, portanto, a alocação de recursos é muito melhor. Não só isso, mas também, com o forte ajuste fiscal que fizemos, reduzimos o risco país de 3.000 pontos base. Hoje a Fitch elevou a classificação da Argentina para CCC. O que eu quero dizer? Isso se traduz em um menor risco país e taxas de juros, o que gera um aumento no investimento e também um aumento no consumo. Em outras palavras, a economia argentina está atualmente em um momento absolutamente florescente e como isso é sustentado a longo prazo com reformas estruturais que implementamos diariamente, desregulando a economia e introduzindo novas leis que libertam os argentinos das muitas Você medidas... falou sobre a casta, o establishment político corrupto. Então, há muitas pessoas e grupos poderosos que estão contra suas ideias. O que é necessário para lutar quando tanto poder está contra você? Na verdade, quando assumimos o cargo, por exemplo, havia cerca de 900 bloqueios de estrada por ano, ou seja, pessoas que tinham o hábito de bloquear as ruas. Eles impediam a livre circulação e, além disso, eles recebiam planos sociais e muito dinheiro. Se você se lembra, quando comecei explicando os cortes, uma das coisas que eu disse foi que removemos os intermediários da pobreza. Em outras palavras, os gerentes da pobreza, aqueles que vivem roubando os pobres. Bem, isso é uma enorme fonte de corrupção. Na verdade, quando fizemos isso 2 dias depois, um dos piqueteros mais renomados e influentes convocou uma demonstração. Ele afirmou que 50.000 pessoas compareceriam porque, na verdade, ele esperava 100.000. Então, ele queria apresentar isso como um sucesso. E assim, digamos que com a decisão tomada no capital humano de cortar seu financiamento, o protocolo anti-bloqueio também foi implementado, onde aqueles que bloqueassem as ruas não receberiam benefícios sociais. Estávamos informando isso por meio de canais de transporte. Bem, naquela marcha, eles esperavam ter 100.000 pessoas lá. E, na verdade, acabou sendo 3.000 pessoas. E, a partir daquele ponto, eles não bloquearam mais as ruas. Também, evidentemente, colocamos um fim naquela corrupção. Uma das coisas que também gerou muita corrupção foram as obras públicas. Outra coisa que levou atos significativos de corrupção foram as transferências discricionárias para as províncias. Em geral, essas transferências eram feitas para as províncias com a contabilidade o mais obscura possível. Então, o governo nacional, em conluio com os governadores, digamos, o dinheiro acabou sendo usado para outras coisas, não apenas para aquilo com que já fizemos muitas coisas. Além disso, o Ministério do Capital Humano está sempre apresentando queixas no tribunal, não na mídia, no tribunal. Fizemos, por exemplo, há 2 dias foi condenada Cristina Fernandes de Kirchner, recebeu uma sentença por corrupção, quero dizer, devido à corrupção, e no dia seguinte, ou seja, ontem, retiramos suas pensões privilegiadas. Ao mesmo tempo, estamos, por exemplo, descobrindo que o kirchnerismo usou pensões por invalidez para atos de corrupção. Por exemplo, há uma cidade que tem mais pensões por invalidez do que pessoas. Em outras palavras, para te dar uma ideia das coisas que estão sendo feitas na Argentina, e também na Argentina, restauramos a liberdade para o judiciário.
não pressionamos o judiciário. E isso é tão verdade que durante meu governo, não só Cristina Fernandes de Kirchner foi condenada, mas também os 2 ataques terroristas realizados pelo Irã foram condenados. Portanto, se há um governo que está realmente lutando contra a corrupção, somos nós. Não só isso, mas também a cada desregulamentação é um privilégio que tiramos de um político, uma empresa prebendária ou um grupo de poder. Isso também é muito poderoso. Ninguém na Argentina jamais lutou contra a corrupção da maneira que nós lutamos. Na verdade, vou passar para algo que é profundamente corrupto. E uma das minhas grandes batalhas, a corrupção da mídia e das redes sociais. Ou seja, eu removi a publicidade oficial. É por isso que você verá que mesmo gerando notícias maravilhosas toda semana em grande quantidade, a mídia fala terrivelmente. Em outras palavras, eles exigem ter um monopólio no microfone, ou seja, têm o direito de insultar, machucar, ofender e não querem que ninguém os incomode e esperam que eu nem responda. É por isso que grande parte do jornalismo na Argentina odeia a X-Network. E é por isso que, no entanto, digamos que esses supostos jornalistas que defendem a liberdade de expressão, na verdade, o que querem é censurar as ideias que não gostam, e claro, porque são esquerdistas, porque são wokes, porque não suportam a competição, porque se tivessem que lutar cara a cara, mão a mão, em um campo de jogo nivelado, quando se trata de ideias, eles perderiam porque foram um fracasso nos aspectos econômico, social e cultural. E também não devemos esquecer que aqueles assassinos chamados socialistas mataram 150 milhões de pessoas. Portanto, eles claramente não podem lutar em condições iguais. Portanto, exigem que as redes sociais tenham censura e que a verdade não possa ser dita a eles. Porque quando você diz a um socialista a verdade, eles choram, alegando que é discurso de ódio. Não, não é discurso de ódio. É que vocês são pessoas inúteis que arruinaram o planeta. Eles tornaram o planeta muito pior e, felizmente, hoje, graças às redes sociais, especialmente devido ao enorme e corajoso trabalho de Elon Musk e ao papel do Twitter hoje, X permite que a informação flua, o que torna possível, digamos, expor políticos e também expor a mídia. E é por isso que os jornalistas na Argentina são tão violentos. Por quê? Porque antes eles podiam, por exemplo, um jornalista ia. E, por exemplo, ele ia até uma pessoa e jogava uma pasta nela e dizia: se você não me der X quantia de dinheiro, eu vou publicar tudo isso e manchar sua reputação. E eu sei de fato de um caso de um jornalista que realizou essa extorsão 2 vezes a um empresário que disse a ele que não ia pagar. E evidentemente o jornalista fez isso. Obviamente eles foram a tribunal. Houve um julgamento e esse jornalista perdeu ambas as vezes. Mas esse processo é muito lento e, enquanto isso, eles difamaram. Então, como o sistema de justiça demora, qual é o problema? O problema é que, enquanto isso, sua vida foi manchada. Então, por que os jornalistas podem fazer tudo isso? Bem, é por isso que eles não gostam do X, eles não gostam das redes sociais, eles não gostam da nova forma de comunicação porque tirou o monopólio deles sobre o microfone. E ao tirar o monopólio sobre o microfone, isso removeu os benefícios econômicos da extorsão. Então, claramente, essa é outra batalha que estou lutando. Você lê um jornal na Argentina e 85% do que você lê é uma mentira. Ou seja, a característica fundamental da maioria dos jornalistas, não todos, mas a grande maioria dos jornalistas na Argentina, com algumas exceções honrosas, é que eles são mentirosos, caluniadores e difamadores. E se o monopólio que eles exigem ainda estivesse em vigor, que eles querem reinar novamente, não tenho dúvida de que eles exigiriam dinheiro em troca do silêncio, porque é isso que eles são. Eles são extorquidores, são ladrões, são corruptos. E então, claro, obviamente, quando você tira um privilégio de um setor, eles ficam chateados. Bem-vindo à liberdade. Portanto, você não está apenas lutando pela liberdade econômica, você está lutando pela liberdade de expressão. Exatamente. Eu luto pela liberdade em todos os aspectos da vida. Ou seja, uma das coisas que me parece mais interessante
é que, quando o Muro de Berlim caiu, é verdade que oficialmente caiu no ano de 1989, mas a realidade é que o muro ou o socialismo caiu no ano de 1961, quando tiveram que construir o muro. Eles o construíram pois as pessoas estavam saindo da Alemanha comunista em direção à Alemanha capitalista. Eles perceberam que aqueles do lado ocidental estavam muito melhor. E claro, para impedir que as pessoas saíssem, eles colocaram: que sistema maravilhoso, não é? Então, quero dizer, eles tinham que prender as pessoas, não podiam deixá-las ir. Quero dizer, essas são ideias tão maravilhosas que tiveram que aplicá-las à força. Não é à toa que eles mataram 150 milhões de seres humanos. Então, o que aconteceu depois? A queda oficial do muro no ano de 1989 deixou claro que o socialismo havia falhado. Nesse contexto, os socialistas mudaram a discussão sobre a luta de classes na economia e a levaram para outras áreas. Então, por exemplo, o socialismo, ou o que é do século XXI, ou o marxismo cultural, ou o pós-marxismo, qualquer definição que você queira, é levar a luta de classes para diferentes aspectos da vida. Por exemplo, um dos aspectos da vida onde você, digamos, tem isso, é na ideologia de gênero. Quero dizer, é incrível porque os primeiros a defender a igualdade perante a lei foram os liberais. Os primeiros a defender os direitos das mulheres foram os liberais. Jeremy Bentham, no ano de 1750, foi o primeiro a exigir igualdade perante a lei para as mulheres. Quero dizer, a causa da igualdade. Igualdade perante a lei para as mulheres e igualdade de direitos. Os primeiros que defenderam isso foram os liberais. Você sabia? No entanto, o que a esquerda faz? Eles apenas radicalizam isso e então se transforma no que é chamado de chauvinismo feminino. O chauvinismo feminino é, digamos, a luta contra os homens. E então, quero dizer, como eles fazem isso? Eles fazem isso atribuindo direitos. Mas quando você atribui um direito, alguém tem que pagar por isso. E isso tem consequências. E, em geral, digamos que isso sempre acontece. As consequências são que os resultados são piores do que o que você tinha antes. Quero dizer, em qualquer intervenção do Estado, o resultado subsequente é frequentemente pior do que o que você tinha originalmente. Então, essa é uma coisa. E não só isso, mas o outro lado disso é a agenda ambiental, que coloca o homem contra a natureza, envolvendo todos os aspectos do ambientalismo e tudo relacionado às mudanças climáticas. Em outras palavras, eles não suportam nenhuma discussão séria. Portanto, todas as políticas ambientais não são nada mais do que uma desculpa para arrecadar impostos, para que um grupo de burocratas parasitas possa viver às custas dos outros e financiar ideias sinistras, onde a ideia mais sinistra de todas é que não há espaço para todos no planeta Terra. Ou seja, uma ideia que falhou com Malthus no início do século XIX, uma ideia assassina que também foi aplicada pelos egípcios contra os judeus, e isso está famoso registrado no livro de Shemot, ou Êxodo. Ou, por exemplo, outra coisa é o Black Lives Matter, ou seja, pessoas negras contra pessoas brancas. Ou indígenas contra as comunidades estabelecidas, ou seja, tudo relacionado às agendas LGBT. Definitivamente, essas são algumas das maneiras pelas quais, você sabe, o socialismo estendeu a luta de classes para outros aspectos da sociedade, criando divisões e fomentando enganos com o único propósito de absorver impostos. Quero dizer, o que estava fazendo o Ministério da Mulher na Argentina? Conseguiu reduzir um único feminicídio? Não, nenhum mesmo. O número de feminicídios explodiu da mesma forma. Na verdade, o presidente mais feminista da história argentina, senhor Alberto Fernandes, costumava bater em sua esposa. Essa é uma feminista tão estranha. Quero dizer, bem, dentro das fileiras das feministas, digamos, você encontrará essencialmente o maior número de estupradores e agressores de mulheres. E é bastante interessante o que eles fazem. A hipocrisia deles é realmente impressionante. Não se trata apenas disso, porém. Quero dizer, a batalha é em 3 frentes. Você tem a frente econômica, que é o capitalismo de livre mercado. Então temos o nível político.
Atualmente, o sistema que o mundo projetou é uma democracia liberal republicana com freios e contrapesos. E, quero dizer, no nível da batalha cultural, note que o socialismo tem sido muito bem sucedido na batalha cultural, tem sido muito bem sucedido politicamente porque conseguiu traduzir essa batalha política em vitórias em muitas eleições. Mas por que está desmoronando? Porque produz miséria. E porque o sistema econômico é um desastre, as pessoas eventualmente percebem que está piorando as coisas para elas? Os libertários liberais são muito bons quando se trata de economia. Sim, e esses bons resultados econômicos podem, na verdade, levar, bem, à geração de processos políticos sólidos. Mas o que aconteceu? Os liberais negligenciaram a batalha cultural. Grande parte da culpa foi atribuída a Fukuyama quando ele disse que este é o fim da história. Não, não foi o fim da história porque, no ano seguinte, em 1990, os socialistas se reuniram no Fórum de São Paulo e, com base nas ideias de Gramsci, elaboraram uma estratégia para infiltrar a mídia, a cultura e a educação, o que acabou mudando todo o discurso. E eles estabeleceram que o que diziam era politicamente correto e que qualquer ideia fora disso deveria ser considerada reacionária e tinha que ser censurada ou até mesmo perseguida. E eles afirmam ser os defensores da liberdade, mesmo sendo os que perseguiam as pessoas. É o mesmo com jornalistas que ficam chateados com o Twitter. Eles dizem que defendem a liberdade, mas não suportam quando quem pensa diferente fala. Isso é liberdade. Sim, para eles, mas não para aqueles que pensam diferente. Isso não é liberdade, isso é fascismo. Então, o que dizemos? Então devemos lutar na frente econômica, e eu acredito que estamos implementando um programa econômico extremamente bem-sucedido, que está sendo reconhecido mundialmente. Na verdade, na outra noite, o presidente eleito Donald Trump realmente deu reconhecimento pelos feitos que estamos tendo na Argentina e pela rapidez com que os realizamos. Ao mesmo tempo, você tem que lutar a batalha política porque, bem, partidas de futebol não são ganhas gritando das arquibancadas. Elas são ganhas jogando em campo. Mas isso sozinho não é suficiente porque você tem que... Digamos que você precisa transmitir à sociedade os valores do capitalismo, do mercado livre, o que é o liberalismo, o valor da liberdade, certo? E quando você conseguir isso, então realmente seremos capazes de avançar de forma constante. Se você não lutar a batalha cultural, o que aconteceu no Chile acontecerá com você. Eles tiveram sucesso econômico, foi, digamos, sustentado ao longo do tempo, mas em algum momento colapsou. Por que colapsou? Porque eles não lutaram a batalha cultural. Então, o socialismo pouco a pouco tomou o controle das instituições, na educação e na mídia. Então, eles assumiram o controle da mídia e da cultura, e com base nisso atacaram e desmantelaram o sistema. E então eles se viram com doses crescentes de socialismo. E a única coisa que o socialismo gera é pobreza. Portanto, o que você deve ter em mente é que precisa lutar as batalhas em todas as frentes. E se você não tiver isso em mente, posso te dizer que você está caminhando para o colapso. Como você disse, nesta luta contra a corrupção, você está desafiando algumas pessoas muito poderosas, um estabelecimento poderoso. Você tem medo pela sua vida, de possíveis assassinatos ou ameaças. Não? Diga-me, que valor tem viver a vida? Quero dizer, na escravidão? Veja, há uma canção de um cantor espanhol chamado Nino Bravo. Só para deixar claro, ele já deixou esta terra, então podemos dizer que ele passou para o além. A canção se chama Libre. E a canção conta a história de Peter Thatcher, um garoto de 18 anos, que quando a separação foi feita, e quero dizer, a construção do muro de Berlim começa, sua família acaba do lado ocidental e ele acidentalmente acaba do lado oriental. E por um ano inteiro ele planeja sua fuga para o lado ocidental, certo? E nesse contexto, quando ele tenta escapar, ele é assassinado. Então, qual é o sentido da vida se não for na liberdade, certo? Quero dizer,
qual é o sentido de viver sem lutar pelos seus valores? Se estou disposto a dar minha vida pelos meus valores, então, qual é o sentido de viver sem liberdade? Olha, posso te contar algo interessante que aconteceu comigo aqui nos Estados Unidos. Digamos, no ano de 1998, eu vim para os Estados Unidos para fazer uma série de cursos para melhorar meu inglês, que nunca uso em termos formais, porque como presidente, como você pode imaginar, se eu cometer um erro, posso criar uma situação séria. Felizmente, eu tenho um intérprete que é uma superestrela, e se eu cometer um erro, mesmo em espanhol, ele me corrige na versão do outro idioma. E assim, naquela época, naquele ano, eu fui a São Francisco e visitei Alcatraz. Você é jovem, mas, quero dizer, a visita foi um tour de áudio. E você escolheria as diferentes trilhas e ouviria a história. A coisa mais interessante é que o tour em Alcatraz terminava no pátio de recreação, onde estavam localizados a quadra de basquete, áreas de exercício e todas as instalações recreativas. Então, qualquer um pensaria que essa era a melhor parte de Alcatraz. E ainda assim, o que disseram no guia foi que essa era a parte mais difícil para os presos. Por quê? Porque, quero dizer, aquela área de recreação em particular é construída em frente à Baía de São Francisco. Assim, os presos podiam ver como São Francisco continuava a se construir, evoluir e se desenvolver a cada dia. Enquanto estavam trancados lá, eles não podiam participar disso. Eles estavam confinados naquela prisão e isso os tornava plenamente conscientes do valor da liberdade. Então, na minha experiência, para mim, a luta pela liberdade é incansável. Ok, quero dizer, meu maior herói em toda a história da humanidade é Moisés. A façanha de Moisés é como uma pessoa sozinha com seu irmão, Arão. Ambos enfrentando as forças combinadas dos Estados Unidos, China e Rússia juntos. E foi Moisés quem disse a Ramsés: "Deixe meu povo ir." Bem, Ramsés resistiu e as forças do céu o atropelaram. Mas o que quero dizer é que não vejo nenhuma outra maneira possível de viver além da liberdade. E eu sempre lutaria pela liberdade plena e estaria na vanguarda dessa causa. Quero dizer, é uma causa que vou morrer com minhas botas vestidas. Quero dizer, não vou me contentar em viver de outra maneira, que não seja com liberdade. Vou lutar contra tudo que eu vou lutar o quanto for necessário. Pelo menos é assim que me sinto. Então, de que adianta estar vivo se você está confinado? De que adianta estar vivo se você não é livre? Não adianta nada. De que adianta para Peter Thatcher estar vivo na Alemanha comunista? Bem, pelo menos ele teve um momento de felicidade enquanto tentava escapar. Outro cara que luta pela liberdade, liberdade de expressão neste caso, é seu novo amigo, Elon Musk. O que você admira e o que aprendeu com suas interações com Elon? Eu tenho uma enorme admiração por Elon Musk. Ele é definitivamente Ele é uma pessoa absolutamente não convencional. Ele é um grande lutador pelas ideias de liberdade. O que ele fez no Twitter, agora conhecido como X, e como ele está ajudando o mundo atualmente a acordar de uma vez por todas e se tornar consciente do vírus socialista, o vírus woke, o torna um herói na história da humanidade. Mas não é só isso. Uma das coisas que me aconteceu é que, quando fui falar com ele pela primeira vez, pensei que iria conhecer um empresário de sucesso e que teria uma conversa típica de empresário de sucesso que entende de negócios e que alguns de seus negócios são um pouco mais exóticos, mas esse é o tipo de conversa que você esperaria ter. E os empresários são realmente admiráveis, certo? Porque eles são verdadeiros benfeitores da sociedade. Mas eles geralmente estão muito focados em seus próprios negócios. E uma das coisas que realmente me chocou quando conheci Elon Musk foi que agendamos uma reunião para não mais do que 15 minutos.
Na primeira vez, estivemos na reunião por um pouco mais de 45 minutos, porque ele estava prestes a perder seu voo. Então, obviamente, se alguém tão importante quanto ele não voa conforme o planejado, isso precisa ser remarcado e ele perde muitas horas. Imagine que cada minuto é muito valioso. E uma das coisas que aconteceu foi que, basicamente, ele trouxe à tona o tema da demografia. E começamos a discutir demografia e crescimento. Nunca imaginei que acabaria discutindo demografia e crescimento com ele. Sabe? E outra coisa muito divertida foi que, algo engraçado que ele me disse foi que, como compartilhamos nossa visão sobre questões demográficas e a necessidade de povoar o planeta, ele me perguntou, agora, e você? Quando você vai seguir nessa direção? Quero dizer, eu disse, veja, eu tenho 5 filhos. E ele disse, bem, os de 4 patas não contam. Essa foi a primeira reunião que tive com Elon Musk. A segunda reunião foi quando, aqui nas universidades, começamos vendo demonstrações antissemitas, onde basicamente bandeiras palestinas foram exibidas e judeus foram assediados e perseguidos. E naquele momento, quando tivemos aquela segunda reunião, ele se mostrou muito envolvido com isso e levantou a questão da batalha cultural. Então, quero dizer, não é exatamente convencional, nem mesmo no campo político. Durante nossa última conversa, que durou cerca de 2 horas e meia, certo? Uma das coisas que discutimos foi a liberdade e o que estava em jogo para os Estados Unidos nesta eleição. Portanto, ele é uma pessoa, você sabe, honestamente, posso dizer que ele está muito acima da média, quero dizer, uma pessoa de inteligência não convencional, e também ele é muito charmoso. Então, quero dizer, novamente, tenho uma grande admiração por ele. E eu realmente interajo muito de perto com ele. Ele está muito interessado no que nosso Ministério da Regulamentação está fazendo, que busca remover regulamentações. Mas, ao mesmo tempo, ele trabalha com outra pessoa que também está interessada na abordagem da motosserra. E estou muito satisfeito porque eles vão tentar replicar o modelo que estamos implementando na Argentina. E também o próprio Donald Trump está muito entusiasmado com isso. Portanto, qualquer medida para reduzir regulamentações, cortar gastos públicos e tirar o governo da equação significa mais liberdade para o povo. Estou muito satisfeito com o que está acontecendo. E com a vitória de Trump, porque os Estados Unidos estarão em uma situação melhor, a Argentina também ficará melhor. E o mundo todo ficará em uma situação melhor. Hoje, o mundo é um lugar muito melhor do que era há apenas alguns dias. Como você disse, Elon e Vivek Ramaswamy estão à frente do DOJ, Departamento de Eficiência Governamental. Então, com base na sua experiência este ano como presidente da Argentina e em todas as políticas econômicas da motosserra que você implementou, que conselho você daria a Elon e Vivek sobre como fazer isso nos Estados Unidos? Vá direto ao ponto. Simples assim, vou te contar uma história e você vai adorar. Atualmente na Argentina, devido ao equilíbrio político que alcançamos, tivemos certos poderes delegados do Congresso ao Poder Executivo e, portanto, podemos resolver isso por decreto. O ministro da Desregulamentação, Federico Sturzenegger, em seu ministério, mostra um contador que é exibido na frente de todos ali. Ele exibe o número de dias, tudo bem, durante os quais os poderes delegados continuarão válidos, e ele também tem um núcleo de elite que está limpando todas as leis que dificultam o sistema econômico e o progresso. E a cada dia, ele remove entre 1 e 5 restrições econômicas. Meu conselho seria que eles fossem até o fim, que empurrassem até o limite, e não desistam, não abaixem a guarda. Além disso, essa agenda não tem propósito político, porque no final das contas você está removendo privilégios.
Claro, haverá pessoas reclamando, mas essas são pessoas. Essas são pessoas que estão perdendo privilégios. Então eles terão que explicar à sociedade por que estão mantendo esses privilégios. E isso é bastante desconfortável. Você conversou com Donald Trump. Supostamente ele te chamou de seu presidente favorito. O que vocês discutiram? E talvez novamente o que você admira no presidente Trump. E o que você aprende com ele? Há várias coisas que eu realmente admiro de verdade no presidente Trump. A primeira é que eu acho que ele forneceu ampla prova disso em sua primeira presidência. Ele entende a natureza da batalha cultural. Ele confrontou abertamente o socialismo. Seus discursos visam abertamente o socialismo. Ele entende perfeitamente o vírus woke. E isso você sabe, de grande valor porque significa entender do que se trata. Outra coisa que eu realmente admiro nele é sua coragem. Na verdade, felizmente. Graças a Deus ele não foi assassinado ou morto. E ainda assim isso não o intimidou. E ele seguiu em frente. E na verdade, durante sua primeira campanha, e nesta também, na segunda e na terceira, eles o criticaram, o insultaram, o ofenderam, disseram coisas horríveis sobre ele, inventaram todo tipo de histórias horríveis sobre ele. Nesse sentido, posso dizer que me identifico profundamente, porque provavelmente ninguém em nossa história teve uma campanha tão negativa de toda a mídia como eu tive, mas digamos que eram bastante semelhantes. É por isso que é tão interessante. E eu fiquei tão profundamente emocionado quando, na noite passada, também conheci Sylvester Stallone, você sabe? Porque Sylvester Stallone fala sobre como é importante, não importa o quão forte eles te atingem e continuam te atingindo o tempo todo, apesar de tudo isso, você continua indo em frente. O que estou tentando dizer é que tantas abordagens de Sylvester Stallone são verdadeiramente inspiradoras. Então, imagine. Estou prestes a fazer o discurso e vejo Sylvester Stallone. E Sylvester Stallone me conhece. Foi realmente insano. Eu tive que me beliscar. Quero dizer, isso não pode ser verdade. E além disso, bem, as pessoas foram maravilhosas comigo na noite passada. Elas têm sido maravilhosas hoje. Eu tirei centenas de selfies. Quero dizer, realmente eu diria que tem sido a minha oportunidade. Depois de quase um ano no cargo e tendo que enfrentar todo tipo de tortura da mídia, porque os jornalistas que têm interesses pessoais e são corruptos são torturadores profissionais, sim, porque eles invadem sua vida pessoal, sua família e sua privacidade. Deixe-me te contar algo para mostrar o tipo de lixo que a mídia na Argentina pode fazer. Eles enviaram 3 drones para me espionar na minha residência presidencial. Para me espionar? Você acha que isso é certo? Exatamente. Mas esse tipo de coisa acontece na Argentina, sem mencionar as muitas mentiras e coisas horríveis que dizem. Por exemplo, me lembro daquela vez em que meu pai foi hospitalizado. Meu pai é um homem de caráter realmente forte, que passou por 2 cirurgias cardíacas. E um dia um jornalista estava dizendo todo tipo de mentiras sobre meu pai. Meu pai estava hospitalizado e, bem, ele quase morreu de um ataque cardíaco. Esse tipo é o que a imprensa faz na Argentina. Eles começam a atacar sua vida privada, mãe, pai, irmã, até meus cães que eu adoro. Eles são os seres mais maravilhosos do universo. Eles até miram meus filhos de 4 patas. Então, imagine que estou no cargo há quase um ano. Um ano como presidente, e como não podem criticar minha gestão, exceto mentindo e distorcendo os números, eles se intrometem em todas essas coisas. Coisas que têm feito o tempo todo desde o ano de 2021, quando entrei oficialmente na política. Então, e eu vi o que fizeram com Trump. Então, isso também me faz me relacionar muito com ele, porque ele é um verdadeiro guerreiro. Ele é um viking.
Ele é um viking. Ele é literalmente um viking. Quero dizer, ele é alguém que admiro por como ele continuou lutando diante da adversidade, mesmo contra todas as probabilidades. E eu também vi como ele foi criticado injustamente, como quando foi acusado de protecionismo ou quando quis discutir algumas questões dentro do contexto do debate público sobre o desenho da política monetária em relação ao Fed. E, basicamente, o acusaram de coisas. Quero dizer, ele não tem o direito de opinar como presidente. Quero dizer, qualquer cidadão poderia dar sua opinião, ainda mais um presidente. Por que é importante para você que a Argentina tenha um relacionamento próximo com os Estados Unidos? Porque decidimos ser aliados geopolíticos dos Estados Unidos desde nossa campanha. Decidimos que nossos aliados serão os Estados Unidos e Israel, porque eles basicamente representam as ideias do mundo ocidental. Eles representam o mundo livre, ou seja, o que chamaríamos hoje, digamos, de uma democracia liberal, ok, ao confrontar os autocratas. E nesse sentido, esse é o alinhamento geopolítico. Além disso, em nossa campanha, fomos muito claros sobre 3 pontos principais. Primeiro, o pilar econômico. Falamos sobre cortar gastos públicos e eu faria minhas aparições com uma motosserra. Falamos sobre liberdade econômica, desregulamentação, isso é. E eu falei sobre uma competição de moedas. E as pessoas, você sabe, obviamente estavam interessadas no dólar. Então, era óbvio que a política econômica estava clara, certo? E não apenas estava claro, mas também estamos cumprindo isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo era a nossa política de segurança. A ideia é combater o crime, quero dizer incansavelmente, assim como a segurança, sem misericórdia. Certo? E de fato, na Argentina, não há mais bloqueios que disseram ser impossíveis de acabar. Não só isso, fortalecemos as forças de segurança e também nossas forças armadas e estamos travando uma dura batalha contra o tráfico de drogas e o narcoterrorismo. Portanto, também estamos cumprindo isso de forma contundente. Note que esses 2 pontos, que eram as principais preocupações, eram as maiores preocupações dos argentinos quando assumimos o cargo, agora estão em 5º e 6º lugar. Hoje, o problema para os argentinos é a corrupção. Se há desemprego, se há pobreza, mas eles não mencionam mais a inflação e a insegurança. E além disso, um terceiro ponto que deixei claro foi que eu me alinharia com os Estados Unidos e Israel. É algo que afirmo durante meus discursos quando falo sobre os valores do Ocidente e a civilização do Ocidente. E ainda mais hoje, durante meus discursos, falei sobre como os diferentes grupos ou tribos gregas se uniram para enfrentar os persas, mas bem, então, claro, estamos todos dentro. Estamos apostando que os Estados Unidos se tornem mais uma vez um líder no Ocidente. Precisávamos que alguém voltasse para fazer a América grande novamente e que, como parte desse processo, ser um aliado comercial também é uma ótima ideia. Gostaríamos realmente de avançar e aprofundar nossos laços comerciais e de investimento, você sabe. E, bem, também gostaríamos de fazer parte da OTAN. Você acha que ainda é possível? Uma das ideias radicais que você teve enquanto se candidatava à presidência foi dolarizar a economia argentina. Você acha que ainda é uma boa ideia? Você ainda está pensando nisso? Digamos que, se você revisar todas as minhas declarações, eu falo sobre competição de moedas. Não estou falando estritamente sobre dolarização. Estou falando sobre competição de moedas e a eliminação do Banco Central. Se as pessoas decidirem mais tarde adotar o dólar, essa é a escolha delas. No final, no modelo que proponho, o que acontece é a formação de uma cesta de moedas adaptada às necessidades dos indivíduos. Mas eu não vou evitar a discussão. Hoje, a competição de moedas. Se, por exemplo, hoje na Argentina, você quiser fazer transações em qualquer moeda, você pode fazer isso, e é permitido. Hoje a competição de moedas. A outra coisa de que falamos é o conceito de, vamos supor que estivéssemos discutindo a dolarização, falamos sobre a dolarização endógena.
O primeiro ponto é que você precisa limpar o Banco Central. Tivemos que lidar com a questão do CIRA. Essa é a dívida comercial do Banco Central, que era de 50 bilhões de dólares. Ainda precisamos resolver o problema dos dividendos de 10 bilhões de dólares. E enquanto isso, fizemos uma baixa e limpamos o balanço do Banco Central em 45 bilhões de dólares. Portanto, você não pode fechar o Banco Central se ele estiver falido, porque precisa resgatar toda a dívida do Banco Central que está relacionada à emissão de dinheiro e às obrigações que geram juros. Assim que terminarmos com as obrigações que geram juros, isso nos deixará com a base monetária. Portanto, hoje temos um regime onde a quantidade de dinheiro é fixa, a base monetária não está crescendo, e à medida que a demanda por dinheiro aumenta, como as pessoas podem usar dólares, elas não precisam ir e vender os dólares para fazer o peso se valorizar, mas podem realizar transações em dólares. Assim, à medida que a economia cresce, você terá uma maior participação de dólares em relação aos pesos e, em algum momento, a quantidade de pesos em comparação com os dólares será tão grande, relativamente, que fechar o Banco Central será feito facilmente, o que significa que isso está funcionando. Claro, se você me desse o dinheiro agora, eu iria em frente e dolarizaria. Eu não teria problema com isso. Por exemplo, eu tinha uma proposta para isso e isso poderia ter funcionado por causa dos títulos, porque o maior credor do Tesouro Argentino é o Banco Central. Mas os títulos do Banco Central estavam sendo negociados a 20 centavos. Se eu tivesse vendido esses títulos a 20 centavos, e hoje eles estão sendo negociados entre 60 e 70, com todo o grupo de neandertais que são a oposição, que além de serem ignorantes em economia, também têm más intenções. Eu estaria na prisão hoje? Deixe-me fazer uma pergunta muito importante e difícil. Sou um grande fã, tenho sido a minha vida toda de Diego Maradona e Messi. Então, quem é para você o maior jogador de futebol de todos os tempos? Do jeito que eu vejo, né, eu vi Maradona jogar, tudo bem. Eu vi Maradona jogar no passado, eu costumava assisti-lo, e eu o vi durante seu último ano no Argentino Juniors, antes do Boca Juniors, no ano de 1980, e eu o vi em 81. Jogando pelo Boca, eu o vi jogar na seleção juvenil no Japão em 1979. Realmente apreciei imensamente o talento de Maradona, mas sem dúvida, o melhor jogador de futebol de todos os tempos, não apenas da Argentina, de todos os tempos, ainda melhor que Pelé, é Messi. É claro, há um artigo que já é bastante antigo agora, intitulado Messi é Impossível, e ele analisa tudo o que as posições que um jogador de futebol pode jogar, que são todas as posições que um jogador pode ocupar, do meio-campo para frente, e a coisa mais incrível é que Messi é o melhor em cada uma dessas posições. Você pode ser o melhor em uma ou duas posições. Você vê que Cristiano Ronaldo, por exemplo, era muito bom em duas áreas do jogo, tanto que ele era quase como Messi, mas não participava do resto. No entanto, Messi é o melhor em todos os aspectos, mas naquela época, é claro, hoje em dia você sabe, ele é um jogador mais velho e eu não tenho certeza se ele ainda pode manter esse desempenho em todas as frentes, mas honestamente, eu nunca na minha vida vi um jogador como Messi, eu nunca vi ninguém como ele, sério. Se você olhar para o número de gols que ele marcou, eu corrijo isso considerando a média de gols na época de Pelé. Comparado à era de ouro de Messi e sua carreira agora, o número de gols equivalentes é muito maior do que o de Pelé. Portanto, sem dúvida, Messi é o maior jogador de futebol de todos os tempos. De todos os tempos, ninguém se compara a ele. Mas não são apenas os números ou a vitória na Copa do Mundo. São os momentos de genialidade em campo. Messi é diferente de qualquer outro nesse aspecto. Messi faz coisas que parecem tecnicamente impossíveis, parecem fisicamente impossíveis.
Os movimentos que ele faz não respeitam a lógica humana. É como assistir o Usain Bolt correr. Não parece possível. Ele se move de uma maneira que não respeita a lógica humana. Você assistiu a Copa do Mundo de 1986 com Maradona? Com a mão de Deus? Com o jogo contra a Inglaterra? Como foi isso? Eu me lembro disso muito bem. Assistimos na casa do meu padrinho e vimos como ele fez sua jogada e driblou a equipe da Inglaterra. Isso foi absolutamente indescritível. Não há como colocar em palavras. É como se eu pedisse para você descrever o amor que você tem pelo seu parceiro. Você não consegue fazer isso, certo? Quero dizer, é algo maravilhoso. Você não consegue descrever. Você não pode colocar em palavras. Há coisas em que as palavras, quero dizer, você sabe, parecem falhar. Estou certo. Eu realmente acho que há momentos em que os humanos, ou alguns humanos, nem todos, na verdade, alguns humanos têm o privilégio de vibrar mais perto de Deus. Algumas áreas de Puccini, por exemplo, quando você as ouve, quando ouve a famosa área de La Rondine ou a famosa área de Gianni Schicchi, quero dizer, você tem a sensação de que ele estava sendo ditado por Deus. Como você pode colocar isso em palavras? Quero dizer, aqueles momentos em que nós, humanos, temos o privilégio. Eu digo isso como seres humanos, certo? Porque quero dizer, estou falando dessa perspectiva. Eu digo isso apenas como um admirador. Alguns seres humanos têm a capacidade de vibrar tão perto de Deus que você não consegue descrever. Você só pode aproveitar. É por isso que no judaísmo eles não usam o nome de Deus, do Criador. Porque como você poderia colocar em palavras algo assim? E eu acredito que esses são momentos em que nós, humanos, nos conectamos mais perto do Criador e criamos coisas únicas. Você não pode descrevê-las. Não há palavras para descrever isso. Você foi um grande jogador de futebol na sua juventude. Você era um goleiro. Muitas pessoas diriam que essa é a posição mais difícil e mais importante no futebol. Talvez você possa falar sobre essa experiência e é mais difícil ser goleiro ou presidente. Eu costumava ser um goleiro, mas não tenho tanta certeza se eu era bom. Mas, você sabe, a experiência de ter sido um goleiro é muito valiosa. Primeiro, o goleiro é o único jogador que pode usar as mãos em um setor específico da área. Além disso, o treinamento deles é solitário. Quando o gol é chamado pelo time deles, todos estão comemorando do outro lado e o goleiro está sozinho. E ao mesmo tempo ele é quem mais sofre quando um gol é marcado porque recebe o impacto direto. Na verdade, quando o goleiro comete um erro, é um gol contra... Imagine que um colega marca um gol maravilhoso como o que Maradona fez, e isso é apenas um gol. E imagine que o goleiro pega a bola e se ele a levar para a área de forma errada, é como se fossem 2 gols. É uma completa falta de proporção. Portanto, na minha opinião, faz com que os goleiros tenham um temperamento muito forte. Eles estão acostumados a estar sozinhos e o poder é precisamente isso, porque quando você toma decisões, você está por conta própria. E não apenas isso, mas também quando você tem uma responsabilidade, como a de um presidente, quando você toma uma decisão, ela impacta milhões de pessoas. Então, assim como os goleiros, se você comete um erro e faz um gol contra, nesse contexto, isso traz consequências negativas para milhões de pessoas. Portanto, isso tem sido parte da universidade da vida que me deu as ferramentas para ser presidente hoje. Essa é a minha formação em economia, minha formação em liberalismo, tendo sido goleiro e também tendo tido uma infância muito difícil. Quão difícil é isso?
Qual tem sido o custo pessoal de carregar a esperança de uma nação em seus ombros? Bem, você sabe, sendo difamado, insultado e atacado todos os dias. Mas novamente não há sentido na vida se não for com liberdade. Então, como Sylvester Stallone disse uma vez, o segredo da vida é continuar apesar dos golpes que você recebe, dos socos que leva. Mas bem, você sabe, na Argentina, a política e a mídia de massa adoram atacar pelas costas. Qual papel Deus desempenhou em sua vida? E quem é Deus? Bem, a fé. Eu diria. Tem sido um elemento muito fundamental, você sabe, e particularmente nos ensinamentos do judaísmo e nos ensinamentos no estudo da Torá, isso me deu um grande, digamos, um grande conhecimento para enfrentar as muitas adversidades que encontrei e tive que superar nos últimos anos. E quanto a quem Deus é, Ele é o Criador, o fabricante, eu o chamo de o único. Qual é o melhor guia para a humanidade, a mão invisível do mercado, ou a mão de Deus? Elas estão em sintonia? Bem o suficiente. Novamente, voltando à sua juventude, você é o vocalista de uma banda de rock. Quem é a maior estrela do rock de todos os tempos? Ok. Bem, da maneira que eu vejo, o cantor de rock mais incrível da história da humanidade foi definitivamente Elvis Presley. E minha banda favorita é os Rolling Stones. Então, eu também admiro muito Mick Jagger, você sabe. E eu ainda tenho o sonho de conhecê-lo pessoalmente. Quão divertido seria tocar junto com os Stones. Isso seria um grande, grande sonho. Bem, sou amigo próximo de uma banda que abre para os Stones, então eu adoraria ver isso acontecer. Bem, isso seria ótimo. Ou também poderíamos assistir ao show inteiro do palco. Quer dizer, eu não posso continuar estragando a música dos Rolling Stones. Eu já tive uma banda de tributo e causei bastante dano à música deles. Quanto suas raízes de rockstar definem sua abordagem à política, à vida. Você se vê como uma espécie de showman em parte. Claro, absolutamente. Minha ideia é que, quando você participa de um dos nossos eventos, parece que está indo a um show dos Rolling Stones. Na verdade, em uma das minhas apresentações recentes no Luna Park, tive a alegria de me apresentar para 10.000 pessoas. Está no YouTube? Não, desculpe. Está no meu feed do Instagram. Nesse evento eu cantei uma música chamada Panic Show. E a música começa dizendo: "Olá, pessoal. Eu sou o Leão." Sua intensidade e paixão lhe renderam o apelido de El Loco, o Louco. Você acha que alguma loucura é necessária para desafiar o poderoso establishment? Bem, talvez seja uma questão de perspectiva, certo? Pode ser o contrário, que todos os outros são loucos por viver de uma maneira contrária às ideias de liberdade, e assim talvez a pessoa sã que quer corrigir isso seja então considerada um louco. De qualquer forma, o apelido não me incomoda nem um pouco. Na verdade, eu até gosto, porque me chamam assim desde que eu tinha 10 anos. Não é algo que me incomode particularmente, sabe? Porque é um apelido que, bem, tem sido usado por muitos anos, mas, na verdade, se eu apresentar a você o caso de San Martin, quando ele disse que ia atravessar os Andes para libertar não apenas a Argentina, não apenas nosso país, mas também o Chile e o Peru, e as pessoas o chamaram de louco. Imagine, se você tivesse tentado e falado com, eu não sei, com Michelangelo, você também o teria chamado de louco. Ou se você tivesse conversado com
Centenas de pessoas que mudaram o mundo com certeza teriam pensado que Einstein era louco e assim por diante. A lista seria infinita. Então, qual é a diferença entre um louco e um gênio? Sucesso. Deixe-me perguntar sobre o mercado. É tão interessante do seu ponto de vista sobre o mundo, quão poderoso o mercado é em descobrir o que é melhor para a sociedade. Por que você acha que o mercado funciona tão bem como um guia para a humanidade? Primeiro é preciso entender o que é o mercado. Simplificando, o mercado é um processo de troca voluntária, onde indivíduos cooperam através da transferência de direitos de propriedade, na qual a propriedade privada é mantida. Este é o sistema que impulsiona a alocação de recursos. Em essência, o socialismo, e isso é o que Mises condena em seu livro Socialismo, mostra que sem propriedade privada, os preços deixam de existir e, portanto, os recursos são desviados. Por que você não acha que é o mesmo fazer uma estrada de asfalto ou de ouro? Por que não fazê-la de ouro? Porque você tem uma compreensão do cálculo econômico, você tem uma ideia de preços em sua mente. Então, neste contexto, se não há propriedade privada, não há preços. E como resultado, o capitalismo de mercado livre, você sabe, é o melhor mecanismo já desenvolvido pela humanidade para a alocação de recursos. Isso também implica que os mercados devem ser livres. Livres de intervenção estatal, porque quando o Estado intervém, ele cria interferência e os mercados precisam permitir a entrada e saída livres, o que chamamos de concorrência. No entanto, é melhor entender a concorrência no sentido descrito por Israel Kirchner, uma das principais figuras da escola austríaca, ou no quadro neoclássico, como William Baumol o entendeu, que era o conceito de entrada e saída livres nos chamados mercados contestáveis. E também vamos falar sobre o que diz respeito à divisão do trabalho e à cooperação social. Você sabe, a coisa mais maravilhosa sobre o capitalismo é que você só pode ter sucesso servindo os outros com bens de melhor qualidade a um melhor preço. Se você é bem-sucedido no capitalismo de mercado livre, você é um herói, você é um benfeitor social, você é uma máquina de prosperidade. Então, quanto melhor você faz, você sabe. Quanto melhor você faz, melhor é para a sociedade. Eu me lembro da minha primeira reunião com Elon Musk, e isso me fez admirá-lo muito. E isso é algo que minha irmã comentou também. Você sabe. Elon Musk me disse algo que ele faz todos os dias. Ele acorda todas as manhãs pensando em qual problema ele poderia resolver para a humanidade. Isso é incrível. Claro, qual é a contrapartida? Ser bem-sucedido. Portanto, nesse sentido e, além disso, na minha opinião, sobre como o sistema funciona, sobre como o mercado funciona, falhas de mercado não existem. Ou seja, esse é um problema para as economias neoclássicas por causa das ferramentas matemáticas que usaram para desenvolver a análise econômica. Mas, na verdade, não é um problema real na vida cotidiana. É um problema na mente dos economistas. Na verdade, meu mais recente livro chamado Capitalismo, Socialismo e a Armadilha Neoclássica trata precisamente desse assunto. Sim, você delineou essas ideias no capitalismo, socialismo e na armadilha neoclássica. Então, a armadilha é que não existe um meio termo, é capitalismo ou socialismo, e todo meio termo acaba em um estado de socialismo. Bem, na verdade foi isso que Mises disse. Ele disse que existem apenas dois sistemas, capitalismo de livre mercado e socialismo. E ele também apontou. E isso é provado no livro de Hayek, A Estrada da Servidão, que qualquer solução de meio termo é instável em termos de capitalismo, significando que tende ao socialismo.
Portanto, quando você implementa uma intervenção, isso causa falha do governo, que então desencadeia mais intervenções, criando uma armadilha que resulta em mais e mais intervenções. E nesse contexto, os neoclássicos, com sua teoria da falha de mercado, estão de fato lidando com problemas que são fundamentalmente matemáticos. Em vez de tornar o mundo um lugar melhor, eles têm, se você quiser, sido instrumentais no aumento dos níveis de intervenção. Bem, você sabe, eu tenho um economista como presidente do Conselho Consultivo do Presidente, Damien Riddle, que estudou aqui na Universidade de Harvard e completou seu doutorado. Foi orientado por Kenneth Rogoff, o economista americano, e Rogoff disse que o Dr. Riddle foi seu melhor aluno. Hoje em dia, atualmente, estamos colaborando, especificamente com o Dr. Riddle, em todas essas questões que surgem das intervenções propostas pela corrente principal, como a chamada correção de falhas de mercado. E há alguns dias, ele conduziu uma pesquisa sobre algoritmos de busca e recomendações de políticas, que resultou em um mapa pintado de vermelho a azul. Quanto mais vermelho era, mais estava ligado ao socialismo. Havia uma coisa intermediária que era amarela, e o azul representava ideias de mercado livre. E uma das coisas que ele descobriu como parte daquele gráfico ou tabela foi que o maior número de recomendações de políticas, escandalosamente, é, na verdade, de viés esquerdista. Então, essa é a evidência empírica do que apontei no livro, Capitalismo, Socialismo e a Armadilha Neoclássica. Você mencionou seus filhos de 4 patas. O que você aprendeu sobre a vida com seus cães? Bem, com meus filhos de 4 patas, aprendi o amor incondicional. Na verdade, meu nome em hebraico significa amigo leal, amigo fiel, e no horóscopo chinês, eu sou um cão. E se há uma coisa que me define, é a lealdade e ser decente. E essas virtudes, você sabe, você pode encontrá-las nesses seres maravilhosos que os cães são, que amam incondicionalmente. Na verdade, eles são seres superiores, certo? Espiritualmente falando, no meu caso. Porque você sabe, eu não esqueço ou perdoo aqueles que me prejudicaram. Ou seja, todos aqueles que me insultaram, difamaram e criticaram, eu me lembro de cada um deles, mas não tenho a grandeza necessária para perdoá-los. No que diz respeito à lealdade na política, estou certo de que muitas pessoas, algumas pessoas, já estiveram presentes, que traíram. Isso machuca seu coração. Depende porque, às vezes, você pensa que pode esperar que algumas pessoas sejam leais e se elas te traírem, é claro que isso machuca. Mas algumas pessoas, na verdade, você não espera nada delas. Então, se houver traição, quero dizer, você não ficará irritado ou se sentirá mal porque deve isso a alguém que não compartilhou seus valores. Mas a política tem isso. Você sabe, às vezes, muitas das pessoas que você pode encontrar não têm os valores que você defende. Mas é uma questão de custo-benefício. Você precisa deixar o navio navegar, certo? Ou você prefere deixá-lo afundar? Esse não é o meu caso. Eu luto até o fim. Existem traidores, mas isso faz parte da política. E essa não é a minha linha, mas é claro que eles existem. Há muitas pessoas que admiram seu espírito revolucionário. Que conselho você daria a elas? Talvez aos jovens.
sobre como viver uma vida como a sua e ter um impacto no mundo como você começou a fazer? Eu não fiz isso pensando em ter um impacto no mundo. Eu defini o que me faz feliz e vivo de acordo com isso. Eu vivo consistentemente por isso. E mais importante, eu diria para nunca desistir, desistir. Além disso, e acima de tudo, nunca seja indiferente. Eu prefiro chorar um pouco, porque falhei do que não chorar porque nunca tentei. Quer dizer, eu sou um perfeccionista, então quando eu erro, claro, eu passo por um momento difícil. Mas ainda assim, prefiro ir e fazer as coisas. Se der errado, faz parte da vida. Mas eu nunca terei que me arrepender de não ter feito o que achei que precisava ser feito naquele momento. O que te dá esperança sobre o futuro da Argentina e o futuro da humanidade? O fato de que, graças às redes sociais e a toda a revolução tecnológica que acontece a cada dia, mais e mais pessoas estão se tornando conscientes de quão importante é a liberdade para viver em paz e prosperidade. E eu acredito que, embora os burocratas e as elites lutem incansavelmente para nos escravizar, onda de liberdade foi desencadeada, que se lutarmos, teremos um mundo muito melhor. O que significam suas famosas palavras Viva la Libertad? Como isso surgiu e o que isso significa para você? Viva la libertad, carajo! Sabe, isso começou primeiro. Enquanto eu fazia minhas apresentações de livro, no final da minha apresentação, eu dizia: Viva la libertad, carajo! E isso realmente ficou comigo desde então. Sem pensar nisso, ao longo da minha vida, isso continuaria presente. Na verdade, hoje, minhas apresentações, todos os meus discursos terminam com: que Deus abençoe os argentinos. Que as forças do céu estejam conosco e viva a liberdade. A primeira frase reflete minha fé em Deus fervorosamente. E que sou profundamente grato ao Criador pelas coisas maravilhosas que Ele me concedeu diariamente. A segunda tem a ver com uma citação do livro dos Macabeus 3:19, que diz que a vitória na batalha não depende do tamanho do exército, mas das forças do céu. Isso tem a ver com a vitória do povo judeu, os macabeus contra os gregos, e como eles recuperaram o templo. E a última, bem, é meu grito de guerra. Bem, não há melhor maneira de terminar. Obrigado por ser um guerreiro pela liberdade. E obrigado por conversar hoje. Muito obrigado pela sua entrevista. E obrigado por ser tão bem educado. Porque muitas vezes os entrevistadores não são assim. E você teve oportunidades para agir de forma desonesta e não o fez. E eu reconheço isso e agradeço por isso. Obrigado.